Olá, amados cuidadores idosos, amados cuidadores em ação. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre anatomia do corpo humano. Bom, vamos falar dos ossos? Nosso corpo, ele é constituído por 206 ossos. Os ossos é que são responsáveis para dar a estrutura do nosso corpo. Vamos começar pela cabeça. Nós temos crânio e face. O crânio, ele é composto por 8 ossos e a face por 14. Depois nós temos o pescoço, onde estão as primeiras vértebras, iniciando a nossa coluna. Essas vértebras são chamadas de cervicais. Depois disso, nós vamos partir para o tórax. O tórax, nós temos um osso no centro do peito, que ele é chamado de externo. Ele dá sustentação para a clavícula e para as costelas, que todas são acopladas a este osso externo. Nós temos 12 pares de costelas. 10 desses pares são acoplados ao osso externo e 2 são flutuantes. Flutuantes quer dizer, elas não são acopladas ao osso externo. Essa caixa tórax, ela serve também para proteger os nossos órgãos internos mais fragilizados, que são mais frágeis. Mas vamos continuar falando dos ossos, não é? Depois disso, nós temos a continuidade da coluna vertebral, das vértebras, que fazem parte também do nosso tórax. Elas compõem o nosso tórax. Nós temos 24 vértebras. As 7 primeiras são consideradas as cervicais. Depois, nós temos 12 torácicas, que são essas das nossas costas, que fazem parte do tórax. E temos 5 lombares. Essas 5 lombares, elas são unidas. Nós vamos falar mais dela, tá? Bom, e aí nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores, ele é composto por clavícula e escápula, que é esse osso grandão que nós temos atrás do ombro. Eles fazem junto a ligação do nosso braço. Então, aqui fica a nossa articulação. Ok? Depois nós temos o cotovelo, também com articulação, que vai unir o antebraço. O antebraço, ele é composto por 2 ossos. Um nós chamamos de una, e o outro de rádio. Então, aqui nós temos um osso só
e no antebraço são 2 ossos, o ulna e o rádio. Depois disso, nós temos então a união da mão, que é formado por vários ossículos, né? Carpo, metacarpo e falanges. E aí, eu falei para vocês que lá na sacro, as 5 últimas vértebras são unidas, são unificadas, né? Elas, desta forma fundida, fica abaixo do sacro, né? Que temos, abaixo do sacro, nós temos o cóccix, que juntos constitui a nossa bacia, ok? A bacia, nós teremos a articulação de encaixe para os membros, o que, gente? Inferiores, né? Então, vai estar unindo o fêmur. O fêmur é essa parte maior da perna, da coxa. Aí, nós vamos ter o joelho com articulação e a patela. A patela é aquela parte que dá a rótula, né? Parece que tá solta. Isso tudo junto com a articulação vai unir os 2 ossos da perna, que nós chamamos de canela, né? Esses ossos se chamam tíbia e fíbula. São 2 ossos menores, ok? Que vai estar unindo o que, gente? Ao pé, ao nosso pé. O nosso pé, ele tem 26 ossos. Entre eles, os nomes, né? Tarsais, metatarsais e as falanges. As falanges sempre são os dedos, né? O nosso músculo esquelético é o que dá estabilidade e movimento ao nosso corpo, ao corpo humano, né? E ele é constituído pelos ossos, que são todos esses que eu falei, que fazem o que, gente? A formação do nosso esqueleto. Eles servem como estrutura rígida do nosso corpo e, ao mesmo tempo, proteção dos órgãos frágeis, dos órgãos mais frágeis. Os músculos, eles são como feixes de fibras, né? E eles são responsáveis pela postura e movimento. Aí nós temos os tendões. Os tendões, eles são responsáveis pela ligação do músculo aos nossos ossos. Além disso, nós temos os ligamentos. Os ligamentos são como cordões fortes, né? Que ficam ao redor das articulações e que mantêm juntas e também ligando aos nossos ossos. As articulações sempre estão presentes na junção de 2 ossos ou mais. E depois disso nós temos a cartilagem. Qual é a função da cartilagem? É reduzir ou evitar atrito entre os ossos. Sempre quando tem o encontro de 2 ossos ou mais, nós temos cartilagem. E não só pela mobilidade, por exemplo, no crânio nós temos ossos que se encontram, que não têm movimento, mas entre eles, ainda assim, há cartilagem. Tudo isto junto forma o que, gente? O nosso músculo esquelético.
compondo por estrutura, movimentos. Ok, amados. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.